Antes de começar esse episódio, eu gostaria de te agradecer. Agradecer a todos que nos acompanham até aqui. Esse é o nosso episódio número 400 e podemos dizer que formamos a maior comunidade sobre cardiopatia estrutural do país. Para comemorar essa marca, resolvi abordar um tema extremamente popular de todos que nos seguem e interagem: o prolapso da válvula mitral. E vamos trazer basicamente um estado da arte. Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Quando falamos em doenças valvares, o prolapso da válvula mitral sempre é lembrado, mesmo por quem não lida no dia a dia com pacientes portadores de cardiopatia estrutural. É uma patologia hereditária com mais de 170 milhões de indivíduos acometidos ao redor do mundo. E é a principal causa de regurgitação mitral degenerativa, que leva a uma necessidade de intervenção cirúrgica ou abordagem percutânea. Histologicamente, o prolapso da válvula mitral é marcado por uma expansão da camada média esponjosa e alterações estruturais das fibras de colágeno nos folhetos valvares e cordas tendíneas. Já macroscopicamente, é marcado pelo desabamento de parte do aparato valvar mitral para o interior do átrio esquerdo durante a sístole, podendo estar acompanhada de incompetência ou não da válvula mitral. Sim, existe o prolapso da válvula mitral sem regurgitação, e digo mais, é o mais comum. Regurgitação maior do que moderada é vista em apenas 10% dos casos de prolapso da válvula mitral. O diagnóstico basicamente é realizado pela ecocardiografia, que mostra na janela paraesternal eixo longo componentes da válvula mitral ultrapassando 2 milímetros para o interior do átrio esquerdo. Caso você encontre um paciente que tenha uma alteração da válvula mitral, mas que não ultrapasse esses 2 milímetros, a descrição mais adequada seria a válvula mitral com coaptação plana, sem preencher critérios para prolapso de válvula mitral. No entanto, o prolapso da válvula mitral não é apenas um problema anatômico que levaria à regurgitação valvar. Recentemente, uma série de publicações tem demonstrado que essa coorte de pacientes apresenta um risco de arritmias bem acima da população geral, sendo que, em algumas casuísticas, vemos até 2% de morte súbita arritmogênica. Ectopias ventriculares frequentes podem ser encontrados em até 30% dos pacientes com prolapso da válvula mitral, incluindo episódios de síncope sem uma causa bem definida. Em uma investigação mais profunda, determinou-se um fenótipo mais agressivo da doença, que poderia evoluir com esses desfechos arritmogênicos mais graves. E essa estratificação pode ocorrer utilizando-se dos métodos diagnósticos multimodalidade atualmente disponíveis. Nesse contexto, vemos um prolapso de ambos os folhetos, de junção de anel mitral e fibrose miocárdica intersticial, principalmente nos músculos papilares. Mesmo nesse tipo de paciente, o implante de um CDI profilático ainda é muito discutido na literatura, sendo motivo de grandes debates. Do ponto de vista anatômico e funcional, a valvopatia gerada pelo prolapso da válvula mitral tem condução bem estabelecida na literatura atual. Deve-se ter em mente a gravidade da lesão, avaliada pela ecocardiografia, e a presença de sintomas. Em caso de insuficiência importante e sintomatologia relacionada à doença valvar, a indicação de intervenção é clara e diversas técnicas podem ser discutidas, como formas de abordagem convencional ou até mesmo abordagem percutânea. Lesões importantes e assintomáticas têm uma indicação menor, sempre correlacionada ao grau de repercussão hemodinâmica que encontramos. Portanto, uma queda na fração de ejeção, e aqui falamos em valores abaixo de 60%, podem indicar intervenção a depender do centro e tratamento e das características do paciente. Outras repercussões também levantam a possibilidade de intervenção, como a dilatação atrial esquerda isolada, fibrilação atrial ou hipertensão arterial pulmonar, mas com menor grau de recomendação. Vale ressaltar que a busca pelo momento ideal de intervenção é um grande desafio em todas as valvopatias, pois perder o momento certo pode trazer consequências permanentes na função sistólica do ventrículo esquerdo. No entanto, dentro do contexto do prolapso da válvula mitral, essa discussão vai além, pois determinados pacientes, mesmo tendo sido abordados no momento ideal pelas atuais diretrizes, poderiam evoluir com queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo progressiva, chegando até a estágios mais avançados. Se há alguma razão fisiopatológica ainda não descrita, ou melhor entendida, as pesquisas futuras poderão responder. Perfis de fibrose miocárdica podem participar desse processo de deterioração da função sistólica ventricular, mas os métodos para seu diagnóstico e a perfeita compreensão de seus mecanismos ainda seguem sendo discutidos na literatura vigente.
Com relação aos desfechos elétricos, temos diversas situações ainda em aberto. Inicialmente, o gatilho arritmogênico é uma grande discussão, desde teorias em que apenas o estiramento sistólico dos músculos papilares ou mesmo cicatrizes fibróticas extensas podem servir de substrato inicial para grandes debates. Vale inclusive relatar que o procedimento cirúrgico por implantar um anel de sustentação poderia reduzir as forças de tração e diminuir a densidade arritmogênica desse paciente. Muitos dos achados fenotípicos relacionados à morte súbita ainda carecem de explicação, se são apenas marcadores de gravidade ou se são de fato os causadores do processo. Um processo recente nessa timeline científica é o processo de inflamação, que é diferente do processo de fibrose, embora possam estar associados. Quadros de inflamação subclínica foram documentados através do PET-CT e foram correlacionados com eventos arrítmicos malignos. Até mesmo o processo de estiramento das cordas tendíneas pode levar a um quadro inflamatório miocárdico, gerar fibrose e servir de gatilho arritmogênico nesses casos. Achados no eletrocardiograma de superfície podem ser relacionados a esses eventos como inversão de onda T, principalmente na parede inferior, embora esse achado não seja decisivo no processo de indicação de um possível CDI. Mapeamento elétrico também não se mostrou muito eficiente, mesmo num processo de ablação, visto que nem todos os pacientes apresentam processos cicatriciais bem delimitados, o que inviabilizaria o procedimento propriamente dito. Atualmente, o grau da valvopatia e suas repercussões são divisores entre pacientes com bom prognóstico ou não. E existe um estereótipo à parte que deve ser bem avaliado quanto a eventos arrítmicos graves, que pode ter interseção ou não com o grau da valvopatia. Identificar os pacientes mais graves é fundamental e o uso dos métodos diagnósticos mais avançados atualmente, como a avaliação clínica criteriosa, parece ser a melhor ferramenta contemporânea para abordar o prolapso da válvula mitral. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.